No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre últimas notícias sobre possível saída de Cuca do Corinthians. Agora, sobre a questão do Cuca, né, já tem aí algumas novidades sobre o caso, o Piperno trouxe, e eu sou muito sujeito para assumir o que eu falo. Quando foi dada a versão da Marília Ruiz, que entrevistou o Cuca, que fez uma grande reportagem sobre essa situação, ela disse: a menina não reconheceu o Cuca como culpado, a menina afirmou 3 vezes que o Cuca não estava envolvido. Quando eu soube dessa situação da jornalista Marília Ruiz, eu falei, não vou ser a favor de julgarem o Cuca, de ficarem julgando o Cuca, se a própria vítima não reconheceu o Cuca como culpado. Eu falei isso. Inclusive, eu falei que eu acho hipocrisia de comentaristas da emissora que contratou o Cuca em 2018, vale a pena a gente deixar isso claro. Teve emissora que contratou o Cuca em 2018 para comentar a Copa do Mundo e que comentaristas dessa emissora estão agora como pilar da moralidade atacando o Corinthians, mas não atacam a sua emissora. Então eu acho isso hipocrisia. Independente do que aconteceu, isso pra mim é hipocrisia. Se é pra questionar o Corinthians, questione também o Atlético Mineiro, questione também a emissora, questione também o Palmeiras, onde ele jogou recentemente. Eu acho isso um pouco de hipocrisia. Agora, se ele está envolvido, eu sou o primeiro a ser contrário. Com uma menina de 13 anos, do jeito que foi, se agora, porque o Piperno traz, eu vou até passar pra ele, a informação de que o advogado da menina afirma que o Cuca está envolvido e que a menina identificou o Cuca como um dos abusadores, não sei como eu vou falar aqui, os abusadores, que seja. Se isso for concretizado, não tem como defender, não tem como. Então, é isso que eu falo, eu não tenho medo de assumir nada que eu falo, graças a Deus não tenho medo de mensagem de chat, de crítica, porque se eu tivesse eu não estava aqui onde eu tô, porque eu acho que o que vale é o debate. Agora, é grave, Piperno, se o advogado aparece agora dizendo isso, não tem como nem o Corinthians sustentar a situação, se isso for provado. Mas o Cuca, deixando claro, tá? Reafirma inocência. Ele diz que não tem nada. Inclusive, ele soltou uma nota. Bom, assim, eu quero dizer que não é apuração minha, que eu trouxe para cá, que eu li hoje de vários companheiros, de vários colegas, e depoimentos, então, desse advogado. Veja, o que foi apurado lá atrás, e a Marília conversou com o Cuca em 2021, até falei sobre isso aqui outro dia, e na época eu trabalhava com ela e eu me lembro perfeitamente como foi essa conversa, porque depois a gente viu as imagens, então ouvi o Cuca, a família dele estava lá presente e tal, e o Cuca deu a versão dele, né? O tempo passou, 2 anos depois, até por conta do Cuca agora trabalhar no Corinthians, outros companheiros foram atrás dessa história, já inclusive alguns deles trouxeram recortes de jornais da Suíça daquela época que também falavam do Cuca, e agora o advogado também corroborando as versões dos jornais da época, dizendo que, enfim, a menina de fato apontou o Cuca. Porque vejam, se o Cuca foi julgado e condenado, é porque alguma evidência tinha. Se foi se foi condenado a revelia ou não, isso é uma outra história, mas vejam, os 4 brasileiros que participaram daquela ação, daquele ato, e de violência, né, segundo a garota e segundo o advogado, os 4 acabaram condenados pela justiça suíça. Então, veja, a gente não está lá, mas teria sido um monumental erro processual ou de avaliação se a justiça suíça, naquele momento, tivesse condenado 4 inocentes. Então, me parece que há alguma coisa muito mal explicada por conta deles. É evidente isso. E a versão desse advogado só corrobora isso. Eu acho, vou repetir o que eu disse na sexta-feira, por ser no Corinthians, isso toma uma dimensão
ainda maior, porque o Corinthians é um clube que tem uma identificação muito grande com as causas, as justas causas das mulheres, é o time do respeito às meninas, então é óbvio que o impacto no Corinthians é muito maior. E eu acho que o Corinthians cometeu um erro brutal em fazer essa aposta, em correr esse risco, porque será que alguém lá de dentro do Corinthians não foi minimamente lúcido para alertar o presidente do Ilho de que ocorreria esse tipo de coisa? Porque sair e dizer que ele consultou a torcida também não resolve nada. Pô, Piperno, mas aí teria que falar do Atlético Mineiro, que contratou o Cuca recentemente, do Palmeiras, do São Paulo. Mas por que diferente? É porque o Corinthians é mais ligado a causas ideológicas? O impacto seria maior no Corinthians. É evidente assim. Eu acho que aí tem que questionar todos os clubes. Não, veja, se a gente tivesse as informações que tem hoje, quando ele trabalhou no Atlético, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, é evidente também que haveria esse tipo de contestação. Isso é inegável. Porque, veja, olha, essa história envolvendo uma menina de 13 anos é um negócio abominável. Pera lá, a gente tá falando de uma criança. E por mais que, assim, eu ache lá o Cuca um cara simpático, mas é uma menina de 13 anos e os 4 foram condenados. Os 4 foram... Então, ninguém inseriu alguma prova lá. O que eu queria ouvir dos 4, em algum momento, é a justificativa. Já que eles estão falando que eles são inocentes, eu gostaria que eles dessem uma justificativa para então, o que seria um absurdo erro de julgamento. O Cuca falou, né? O Cuca falou. Ele falou na coletiva do Corinthians. Ele falou que ele é inocente. Sim, não, mas ele falou da situação, falou que foi porque ele não apresentou uma defesa, porque foi a revelia. Ele deixou claro, na coletiva dele, ele diz que ele não teve defesa, que ele não tinha nem como. Aí vem uma outra coisa estranha. Não, é isso que eu tô falando, ele deu uma explicação. Perfeito. Agora, pode estar com mentiras, é isso que tem que ser... Eu gostaria que alguém tivesse perguntado, então, para ele, nesse momento o seguinte: tá bom, então vocês... O processo correu a revelia e tal, né? Então, por que as penas de vocês foram diferentes? Se vocês todos são inocentes, por que a justiça da Suíça julgou que você é mais culpado que o outro? Isso, para mim, não tem nenhuma justificativa até agora minimamente plausível por parte dos 4. Porque, assim, se é todo mundo inocente, por que um é mais inocente que o outro, no caso, um é mais culpado que o outro? O que fez a justiça da Suíça chegar à conclusão de que o Cuca, por exemplo, é mais culpado do que o outro que recebeu a pena? Houve um deles, o goleiro, né, o Eduardo, ele mudou de nome. Ele passou a jogar com o nome de Chico, por causa desse fato. Então, claro que houve algo, né? Lógico. Óbvio que houve. O cara mudar de nome, né? Aquele apelido do Henrique Paiacan, não era por causa disso também? Não. Se levava na brincadeira e tal, lembra? E o Paiacan foi o índio assassinado. Não, foi o índio que teve um... Exatamente. Foi. Eu acho que também... Você vê como é que as pessoas eram vistas de forma diferente. Que o índio depois foi ele era inimputável. Virou aquela coisa de brincadeirinha e tal. Era visto como brincadeirinha. O Henrique jogou 5 anos no Corinthians, né? Foi. Ganhou títulos e tal. E depois da condenação do Robinho, essa coisa voltou, esse tema voltou, essa situação toda voltou. E já no Atlético aconteceram problemas, houve reclamações, colocações. Sim. E agora ganhou esse nível no Corinthians que, no meu modo de entender, está ficando insustentável. Está ficando uma situação que não vai, não dá. A pressão em cima de um treinador já é gigantesca. É uma coisa chega ao ponto de desumana. Estou falando em termos de trabalho do treinador. Ele tem que segurar todas as broncas. Somado a isso, esse caso tão sério, né? Essa situação tão séria. E esse nível de repercussão tá muito difícil para qualquer pessoa trabalhar. Agora eu queria também valorizar um cara que trabalha com a gente aqui, que é foda, que é o velho Vamp. Porque ele deu a notícia, falou que o Cuca teria dito pro Duílio, Duílio, se for prejudicar o trabalho, eu aceito sair. E aceito sair seria
Ó, rescinde, não levo nada, a gente acaba por aqui. O Vamp trouxe essa notícia ontem. Repercutiu em tudo que é lugar, muitos desmentiram o Vamp, falaram que não tinha nada disso. E tá certo, porque a apuração agora do Márcio Reis, do Gabriel Sá, que trabalham com a gente aqui, já parece que é possível amanhã, depois do jogo contra o Remo, o Cuca pedir sua saída do Corinthians. Então, o Vamp, ele do jeito dele, ele traz informações muito fortes, a gente repercutiu muito graças a ele, e é o que está aparecendo, que vai ficar insustentável para o Cuca continuar no Corinthians. Porque foi o que o Piperno falou hoje nos bastidores. Estão cavando cada vez mais coisas e o assunto veio à tona, e veio à tona de uma forma agora mais esclarecida, com o advogado da menina falando, o que vai tornar provavelmente insustentável a permanência do Cuca. E pode ser que amanhã, depois do jogo contra o Grêmio, O Remo. com o Remo, o Cuca já peça para sair. De acordo com o Gabriel Sá, com o Márcio Reis, que trouxeram essa informação, e o Vamp que antecipou tudo isso ontem, que o Cuca teria colocado o seu cargo à disposição. A minha pergunta é, Corinthians vence 4-0, passa bem, vai sair do mesmo jeito, na opinião de vocês? Eu acho que seria até uma forma de sair um pouco melhor, um pouco menos avariado aí, né? Um pouco menos, né? Enfim, atingido por essa situação. Agora, outra coisa que me intriga nessa história toda é o seguinte, os outros três estão de bico fechado, ninguém mais acha os outros três, o Henrique, o goleiro, o outro rapaz e tal, porque... Fernando. Exatamente, Fernando, tá todo mundo... Fernando é o que teve a pena menor. O que teve a pena menor, né? Então, será que ninguém vai conseguir achar o Fernando, para o Fernando explicar por que ele teve a pena menor? Por que o Fernando é menos culpado que os outros? Por que o Eduardo passou a jogar com o nome de Chico? Pois é. São perguntas, né? Não, e ó, tem outra coisa, tá? Foi o Fernando... Não, foi o Henrique. O Henrique jogou no Corinthians em 94. 5 anos. O Henrique jogou no Corinthians. Quase 200 jogos. Eu acho que tem muita hipocrisia também nessa história toda, tá? É que isso aí, Pilhado, é assim... Esse tema, ele sumiu. A gente precisa levar a coisa para o contexto da época. 87 não tinha internet. Não era um futebol tão globalizado nem no Brasil. Era meio que cada um por si. O Rio falava do Rio, São Paulo falava de São Paulo, Rio Grande do Sul falava do Rio Grande do Sul. O tema explodiu porque eles eram meninos e principalmente o Henrique era destaque na seleção de base do Brasil. E eles foram jogar na Suíça, era amistoso, naquela época ainda tinha esses amistosos, dá um problema com os meninos e a notícia chega, mas meio que passa batido, sabe? Meio que, infelizmente, a cabeça na época era outra, era péssima, muito pior que hoje. Hoje há um respeito muito maior pelo ser humano, pelas mulheres, etc. E meio que passou batido e ficou reservado ao Rio Grande do Sul. Aí saiu uma nota, olha, teve a condenação e passou batido. Eles ficaram presos alguns dias, enquanto eles estavam presos, a notícia teve algum alimento aqui no Brasil e depois morreu. E o assunto sumiu. O Cuca veio, jogou no Palmeiras um tempão, foi ídolo da torcida do Palmeiras, fazia aquela brincadeira da faixa e tal. Travou relacionamento com todo mundo, ele é um cara muito querido no futebol, de um modo geral. Eu mesmo sempre tive um relacionamento muito grande com ele. E por incrível que pareça, até se esqueceu esse fato. Esse fato ficou lá no passado. Quando veio a condenação do Robinho, alguém levantou esse tema. O Cuca já tinha passado por um monte de time, já tinha jogado, teve toda a carreira profissional dele sem que esse tema aparecesse. Passou em vários times de futebol, passou no São Paulo, passou no Palmeiras, ganhou títulos. Aí, quando ele chega no Atlético, pela segunda vez, eu acho, pela segunda vez, esse tema volta de novo com ele. Alguém levantou esse tema, até em cima do barulho da condenação do Robinho. E aí a coisa toma uma proporção e tudo isso volta novamente à tona. Foi exatamente assim que a coisa funcionou. O Henrique teve a carreira dele inteira sem que nunca se tocasse nesse tema. Talvez por falha da agenda da imprensa, talvez porque a cabeça fosse outra e não se respeitasse tanto esse problema da menina, né? Não houvesse esse respeito que hoje há pela mulher, eu acho isso importante. E aí, de repente, volta o tema depois do caso Robinho. E agora o caso Daniel. Mas tudo isso voltou quando o Robinho foi condenado. E que também não teria sido em outros tempos.
provavelmente também passaria batido. Eu acho excelente esse tipo de situação, acho que tem que haver respeito pelo ser humano, mas nesse caso aí por que esse tema é tão obscuro? Porque ele passou batido, na época ele foi relevado, era coisa dos meninos, imagina um time da base do Grêmio numa época sem internet. Passou batido, meio que não... A gente sabia da história, mas não... Assim, passou batido. Essa é a verdade. E isso é um erro, né? A gente tem que reconhecer que é um erro de todo mundo. Mas era a cultura da época. Meio cada um cuida de si, não havia esse respeito pelas mulheres, né? Era mais normalizado uma situação dessa, que é um absurdo. E hoje a gente tem esse esclarecimento maior, que eu acho extremamente positivo. Mas foi exatamente... Esse é o histórico de todo esse caso. É que nessa situação eu nem acho. Eu acho que uma menina de 13 anos é uma situação escandalosa em qualquer época. Entendeu? Por ser uma menina de 13 anos. Mas não era eu até assim, concordo. Hoje os direitos da mulher mudaram, hoje tem mais respeito à mulher. Mas uma menina de 13 anos, eu acho que aí em qualquer momento da história. Eu vou falar uma coisa pra você, é tão absurdo. Por isso que eu tô falando que eu acho hipocrisia não terem falado nada até hoje. Mas é tão absurda a história. Olha só. Alguns flashes, né, que vem na sua cabeça, foi 87. Muito se falou que a menina, aquela coisa de culpar a vítima, tinha culpa porque ela foi ao quarto dos jogadores. Ela queria uma camisa, uma bola ou qualquer coisa do tipo. Camisa. Ela foi até o quarto dos jogadores. E aí aquela história que naquela época valia. Ela procurou. Imagina, uma pessoa... Nem que ela tivesse 30 anos, não tem o menor sentido uma coisa dessa. Mas naquela época essa situação pegava. E isso muda quando o Tyson é condenado. Tinha uma moça que foi no quarto dele, mas ainda assim ele é condenado, e aí começa a mudar toda a situação. Ou seja, o mundo teve evoluções. Por isso que eu não me apego ao passado. Eu acho o passado horrível, melhorou tudo. E essa é mais uma situação que melhorou. E aí aconteceu do Cuca estar em evidência, tem esse caso do Robinho, e isso tudo foi removido. Bom, vamos ver, né, o que vai acontecer amanhã, depois do jogo do Corinthians, se o Cuca vai pedir para sair, não vai, todos os desdobramentos dessa história. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.